Qual foi a última vez que você teve a oportunidade de trocar figurinhas com uma nutricionista? Como assim trocar figurinhas? De entender se aquele vídeo que você assistiu no Instagram faz sentido, de entender se aquele, né, se aquilo que ela fala, olha, eu vi um vídeo assim de um cara falando sobre os 6 grãos, faz sentido? Então, exatamente esse é o papel da Nutri dentro do Saudabilize. Ela vem como fazer esse filtro. Hoje a gente tem acesso a diversos tipos de informação. Então a gente tem acesso a informações através de livros, através de vídeos que a gente recebe, mas o que acontece no mundo de hoje? Muita coisa é feita por inteligência artificial. E aí, se você vai perguntar para uma inteligência artificial se aquele vídeo feito por inteligência artificial está certo, você está entendendo? Em quem a gente está depositando a nossa saúde? Na inteligência artificial. Então, exatamente, uma vez por semana a gente tem um encontro com a nossa nutricionista. Nesse encontro, a gente fala sobre tudo e muitas vezes a conversa vai além do que a gente tinha imaginado. Então, a gente tem as perguntas das nossas saudabilindas para responder. Toda semana tem perguntas ali que elas colocam no grupo. E além das perguntas, a gente sempre tem algum tema que a gente queira, que a gente aborde, que a gente fala sobre saúde. Então vou deixar vocês aqui ontem, quando a gente teve esse encontro acontece toda segunda-feira. Na terça eu posto o vídeo aqui. O que acontece é que ontem eu tava com bastante uma alergia crônica e aí eu tava com o nariz assim, uma voz totalmente nasal para vocês, mas mesmo assim a gente manteve o encontro. Muitas vezes eu coloquei no mudo para conseguir suar o nariz durante o encontro, mas deu certo. A gente conseguiu fazer acontecer e compartilho com você aqui tudo que a nossa Nutri trouxe de tão rico para nós nesse encontro de ontem. Espero que você goste. Oi, boa noite. Meu nome é Renata Moraes, eu sou nutricionista, faço parte aqui da equipe do Saudabilize, trabalho com mulheres, faço atendimento exclusivo agora para mulheres, e trabalho como personal chef também, onde eu vou na casa dos meus clientes e deixo as refeições organizadas, faço treinamentos, e é isso. Estou aqui para tirar todas as dúvidas das Saudabilindas. E aqui no Saudabilize, a Rê tem um papel muito importante, porque a gente está lendo, estudando sobre saúde, porém, nós não temos, assim, nem 10% da bagagem que essa mulher tem. Então, o que acontece é que a gente lê e aí, para a gente se assusta com algumas coisas, ou a gente vê alguns vídeos, né? Hoje em dia tem muita gente fazendo vídeo sobre isso, sobre aquilo. Então, a Rê é nosso filtro, a gente sempre traz para ela. Essa pergunta faz sentido? Isso aqui, esse vídeo faz sentido? Essa receita realmente funciona? E aí ela, né, nos coloca no centro. Não, não, olha, é assim, assim, assim. Então, esse é o papel basicamente da Renata aqui no Saudabilize. Além de, claro, como nutricionista, ela atende as Saudabilindas. Todas as mulheres que estão no nosso grupo, que fazem parte do Saudabilize, têm desconto na consulta com a nutricionista. E além disso, ela prescreve os planos alimentares já com base nas receitas do Saudabilize. Então, facilita muito a sua vida, porque você consegue assistir as receitas em vídeo e tal. Então, é um trabalho conjunto e é muito importante o papel dela aqui. Tá, eu quero ressaltar isso, principalmente nesses encontros aqui, a gente aprende muito. Eu sou muito grata a Rê, que ela doa o seu tempo para estar aqui com a gente, estar conversando. E muitas vezes as perguntas são as mesmas, e ela está sempre com a maior paciência do mundo, respondendo a todo mundo com toda a calma. Não, mas é uma troca muito gostosa e eu também aprendo, viu? Porque tem muita troca, né? Então eu acho bacana essa troca. A gente troca experiência, troca receita, orientações. Às vezes eu tenho até que dar uma checada em algumas respostas que eu vou dar, porque são conteúdos mais técnicos, assim, coisa de, né, é faculdade ainda, né? E aí a gente acaba tendo que ir lá relembrar, então acaba que a gente é uma troca muito gostosa. Ah, legal. Bom, então vamos lá. Hoje a gente tem aqui duas perguntinhas, né, para responder. Então a Sirlene perguntou assim: gostaria que você falasse um pouco sobre a quantidade de proteína que tem no missô e na pepita de girassol. Se seria um bom aporte proteico consumir esses dois ingredientes no café da manhã, por exemplo. Deixa eu te explicar um pouquinho só, porque a Sirlene, ela tem usado bastante a pastinha de semente de girassol que a gente tem aqui no Sol da Belize.
Uhum. Acho que ela tem colocado missô. Ela tá experimentando missô agora pela primeira vez. Ela está experimentando missô. Então, veio um pouco dessa pergunta, de perguntar para você Ah, tá. se a quantidade de proteína é relevante e se Uhum. é um bom aporte proteico para o café da manhã. Sim. Ó, tanto o missô quanto a pepita de girassol, eles têm proteína, né? Só que o missô, apesar dele ser feito de soja, uma leguminosa riquíssima em proteínas, né? Eu acho que o maior benefício do missô é por ele ser ali um alimento probiótico, né? Do que uma fonte de proteína em si. Porque a gente usa o missô como tempero, praticamente, né? Então, a quantidade de missô que a gente usa é pequena para a gente falar, ai, não, ele está entrando de uma forma significativa como uma fonte proteica na refeição. Então, assim, ele tem proteína? Tem, só que é pouca, porque a gente usa pouco do missô. Então, assim, a pepita, eu trouxe aqui em termos de quantidade, né, que ela pediu, uma colher de sopa de missô tem aí mais ou menos 2,5 gramas de proteína, que é uma quantidade que a gente usaria aí numa refeição, dependendo da refeição, né? Às vezes até menos, enfim, né? Então, é nessa quantidade. A pepita de girassol, ela já tem uma quantidade de proteína mais significativa, ela é às vezes até comparada com algumas leguminosas, né? Só que o aporte de nutrientes da pepita de girassol é diferente. Além dela trazer proteína, ela traz também gordura. Gordura de boa qualidade, que a gente sabe, né? Então aí tem que ver no equilíbrio da tua dieta o quanto que isso tá sendo legal. Mas tem sim, ela tem bastante proteína. Então, assim, a quantidade de proteína, eu busquei uma quantidade de 2 colheres de sopa, tá? Que dá aí mais ou menos 30 gramas, 2 colheres de sopa de pepita de girassol. Tem aí em torno de 6,5 gramas de proteína, tá? Então, a dupla, ela pode ser uma boa associação para o aporte proteico da refeição, né? Que no caso ela falou do café da manhã, né, Drica? Então, assim, levando em consideração que uma refeição para um adulto tem que ter aí em torno de 15 a 25 gramas de proteína por refeição, mais ou menos, né? Isso aí vai depender. É uma somatória ali na refeição. Lembrando que a gente tem que associar outras fontes, como leguminó, ou como cereais, né? Outras fontes também de proteína, como o tofu, também é uma proteína de excelente qualidade, e aí as pastinhas de leguminosas também, que podem estar sendo colocadas aí também. Então, nesse caso, vamos falar assim, porque o que que acontece, né? O café da manhã do brasileiro é sempre passa as coisas no pão. Então, Uhum, pão tem muito pouco proteína, né? Quase uhum. nada, né? Então, você vai falar, passar isso num pão é suficiente? Não, não é, né? É. Na realidade, o que que acontece? O pão, ele até vai ter proteína porque ele é de trigo. O que ele não tem é fibra, se for um pão branco, né? Vamos lá, não tem fibras e tal e tal. Mas se for um pão de trigo, o trigo ele é um cereal que associado com leguminosa faz o equilíbrio da proteína, sim. Se você tiver uma dieta que não tem glúten, né? Que não traga o trigo aí na refeição, você vai ter que ter o aporte para conciliar todos os aminoácidos essenciais. Se você for fazer essa combinação na mesma refeição, aí você vai trazer outro tipo de cereal. Você pode trazer a aveia, você pode trazer o milho, você pode trazer alguma coisa preparada com, enfim, farinha de aveia, né? Vamos falar de coisas legais que tenham fibras. Não vou ficar falando farinha de arroz e tal, mas basicamente é o que a gente conseguiria estar colocando ali no café da manhã, né? Então, associando cereal com leguminosa para compor aí os aminoácidos que a gente precisaria ter completo. O ideal mesmo seria colocar isso dentro de um wrap de leguminosa, né? Ou um wrap de quinoa.
É, que é cereal, mas ou um wrap de quinoa, ou um wrap de lentilha, ou um wrap de feijão fradinho, né? Seria o perfeito, né? É, seria perfeito. E também essa questão do associar a leguminosa, porque se a gente fica só na leguminosa, a gente vai deixar de ter os outros aminoácidos que precisa para compor a cadeia de aminoácidos essenciais. Então, em outra refeição, você fazer a ingestão de cereal também, né? A aveia, o próprio arroz integral, qualquer outro tipo de cereal aí, milho, enfim, fubá, farinha de milho, as farinhas, né, de aveia também. Então, ao longo do dia, fazer essa distribuição aí para a gente garantir no final do dia todos os aminoácidos essenciais. A leguminosa tem proteína? Tem, só que ela não tem todos os aminoácidos essenciais. A gente tem que lembrar que ela precisa compor com os cereais, né? Tá Sim. bom? E o que eu queria te perguntar é sobre a aveia. Tem muitas pessoas que têm uma restrição. Outro dia uma pessoa me falou que eu não como aveia porque a aveia vira açúcar na hora no sangue. Daí eu fiquei assim. Imagina, gente. Não. Falei, vou perguntar para ele. A aveia, ela é um carboidrato, né? A gente sabe disso. E as pessoas têm muito medo de comer carboidrato, né, gente? E aí vai levando essas informações de forma completamente inadequada. Então, a aveia, ela é um carboidrato, né? Então, quando você come uma aveia, você vai passar pelo processo de digestão. Esse carboidrato vai virar uma molécula menor, que é o que você absorve, que é a glicose, né? E você vai absorver essa glicose, que nada mais é do que o açúcar. Glicose e açúcar é a mesma coisa. Só que a velocidade da absorção dessa aveia para virar glicose no sangue, ela é bem menor do que se você consumisse o pão branco ou uma farinha branca, né? Então, a aveia, ela é um carboidrato, ela vira açúcar no sangue? Vira, mas ela vai sendo absorvida de forma mais lenta, porque ela tem muita fibra. Né? Ela tem beta-glucana, ela tem fibra solúvel, ela tem fibra insolúvel. Então, a velocidade da absorção ela é menor. Ela vira, mas não é um alimento que te prejudica, né? Não é um alimento que vai elevar ali a glicose na corrente sanguínea de forma rápida, dependendo também do que a gente associar. Mas ela por si só já tem um impacto glicêmico bem menor, O entendeu? livro fala muito da beta-glucana, né? Ele Sim, fala muito sobre isso, sobre a importância da beta-glucana para o sistema, para fortalecer o sistema imunológico e exatamente. no intestino, né? Que forma uma camadinha protetora ali, A que é camadinha doutora é excelente. A aveia é um dos cereais assim que a gente mais estuda. Então, assim, a gente sabe do poder das fibras da aveia, principalmente da beta-glucana, e principalmente também para controle da saúde cardiovascular, porque a gente sabe que a beta-glucana ela auxilia na diminuição do colesterol LDL, né? Então, ela é uma aliadíssima também para isso. Então, é um excelente alimento. E a aveia, naturalmente, ela não tem glúten, tá? Porque às vezes a gente olha nessas embalagens que a gente compra no supermercado e tá lá, contém glúten, mas ela é um cereal que ela não contém glúten. Na indústria, se ela tiver traços de glúten, por ela ser passada, processada ali em equipamentos que foram processados alimentos com glúten, existe ali uma contaminação cruzada que pode ocorrer. E aí, por legislação, se tiver traços de glúten, tem que estar escrito que tem glúten ali na embalagem. A pessoa que é celíaca, ela não pode consumir alimentos nem com traços de glúten. Agora, quem tem uma intolerância ao glúten ou uma, né, qualquer outra questão com glúten, não tem problema comer a aveia com traços de glúten. A gente pode consumir essa aveia que está lá no supermercado, porque é um alimento que naturalmente não tem glúten. inclusive o valor é muito diferente. É muito diferente. Barato, né? Então a aveia é um alimento que você paga 10, 12 reais no quilo da É, aveia.
Sim, E aí a aveia sem glúten é o dobro desse valor. E qual exato, é a diferença entre elas? É exatamente o que a Rê está falando. É só o processamento, é só pelo maquinário que não tem contaminação. Na aveia sem glúten. exato. O Rei, então, voltando ali na pergunta da Sirlene, então. Hoje, é porque ela entrou aqui agora e comentou aqui que ela fez o chapate de aveia hoje de manhã. E Perfeito! nessa combinação que a gente trouxe ali, sobre a semente de girassol, né, que ela colocou, seria melhor ou ela usar um wrap de cereal, que você reforçou isso, ou de leguminosa? Depende do objetivo que ela tem, né? Se ela quer ter uma alimentação mais proteica, ela vai fazer o de leguminosa, mas sabendo que ela vai faltar aminoácido ali para fazer a proteína completa. Só que ela pode pegar esse cereal e colocar lá numa outra refeição, por exemplo, no almoço, comer um arroz integral, qualquer outro tipo de cereal, milho, né? E aí ela vai fazer esse equilíbrio. Não precisa necessariamente ser na mesma refeição, mas se ela faz a parte de aveia, né? E faz ali a pastinha com a semente de girassol, vai ficar uma combinação excelente. Ela pode estar reforçando com uma porção de tofu, né? Ela pode adicionar outros elementos para compor a refeição, né? Eu acho super legal. A aveia também tem bastante na granola que a gente faz, né? Então a gente sempre Sim, come frutas com granola, então tem sempre opa, aveia. aí é usar o conhecimento do que você tem que combinar para ir compondo a tua refeição, né? Maravilhosa, muito obrigada. Bom, Imagina. a outra pergunta vem da Roberta, que pergunta aqui, ó. É verdade que tomar café após o almoço não faz bem? Ó, o que que acontece? A questão do café após o almoço, ela tem relação sim com essa questão da diminuição da absorção de alguns minerais. Então, a cafeína e o ácido clorogênico do café diminui a absorção do ferro e do cálcio da refeição. Então, se você faz uma refeição, principalmente à base de plantas, né, que a gente já tem uma questão mais sensível com a absorção do ferro dessa refeição, se você coloca um inibidor de absorção de ferro logo após você ter feito uma refeição, você vai sim atrapalhar a absorção desses minerais, né? Então, eu não oriento uma pessoa a ter esse hábito. É óbvio que se você tomar um cafezinho, eventualmente, você foi, almoçou, pediu um café, almoçou fora, pediu um cafezinho, isso não vai ter impacto, né? Agora, diariamente, para uma pessoa que tem uma alimentação baseada em plantas, pode ter impacto sim, tá? Então, eu não acho legal. Além disso, sobre essa questão da absorção, a gente pode também orientar a pessoa que se ela faz uma refeição, que ela tem algum problema de estômago, né? Então, gastrite, refluxo, a cafeína ela pode aí potencializar esses efeitos, né, adversos aí da cafeína para quem já tem essa sensibilidade no estômago, que não é legal. Então, para isso também não, a gente não indica. E também, Drica, tem a questão de que a cafeína ela pode estar aumentando o cortisol pós-refeição, porque ela é estimulante, né? Então, depois que a gente faz uma refeição, que a gente eleva a insulina, a gente eleva a glicose no sangue, e aí o nosso pâncreas libera a insulina para baixar essa glicose, que é o processo de digestão, a gente vai tendo uma sonolência pós-prandial. Isso é fisiológico. Às vezes a gente se alimenta e depois dá aquele soninho, né? Tanto que tem gente que vai e tira um cochilinho. É fisiológico. Se você toma café, você interrompe esse processo fisiológico. Você vai aumentar o cortisol, né? Que num momento que não é legal ali, porque o organismo ele tem que estar ali concentrado no processo de digestão, né? Então você acaba que você atrapalha também esse processo de digestão
por conta dessa elevação aí do cortisol com a cafeína, tá bom? Então é basicamente isso. No corporativo é muito comum. Quando a gente trabalha no mundo corporativo, é É muito. muito normal. Todo dia um cafezinho. Acabou É, de almoçar e toma um café. É muito comum, porque é, exatamente você não tem esse tempo de tirar um cochilinho, tirar o sonequinho, ou deixar a energia baixar. Você já tem que produzir, que você tem que voltar a trabalhar. Muitas vezes já tem reunião. E aí tá. bate e a gente toma um café mesmo. É muito comum isso acontecer no corporativo. Aí você vai desregulando esse eixo aí e a longo prazo isso não é legal, né? Aí o que que Não, acontece? vira um vício, vira um vício. Porque daí todos os dias você acaba de almoçar e toma um Tem, cafezinho. É uma coisa por outra. tem que ter café. E aí o que que acontece? A hora que acaba esse estímulo da cafeína, você vai ter aquela baixa energética novamente. Aí você vai para um outro café para você ficar acordado. Aí você fica no efeito do café, né? No efeito da cafeína. E lembrando que a cafeína ela não tem só no café, ela também tem alguns chás, né? Chá mate, chá preto, chá verde, tem ali os efeitos estimulantes. Então, se a pessoa às vezes só quer tomar alguma coisa, pode partir para um chá até que ajuda na digestão, um chá de hortelã, camomila, erva cidreira também, né? Mas nunca um chá também com ervas de estimulantes, né? Então, mas aí que tá a pergunta, né? Porque eu ia te perguntar isso. Tá, beleza. Aí a pessoa vai tirar o café, mas aí como é que ela faz? Porque ela tem que trabalhar. Ela tá tomando café porque ela tem que trabalhar, Rê. E aí, Hum, como é que ela faz? O que que a gente pode, o que que você pode trazer para ela que não prejudique a saúde? Ó, o desafio. Não prejudique a saúde, mas que vai ajudar nessa parte que tem que levantar, ela tem que trabalhar, não dá para ela tirar um cochilinho. Ela está no meio da Avenida Paulista, lá em São Paulo, não tem outra opção. olha, eu Ajuda acho aí. a composição do prato que você faz influencia muito nessa disposição depois da refeição. Então, quando a gente fala essa sonolênciazinha pós-prandial, essa sonolênciazinha ela vai acontecer mais ou menos aí depois de uma meia hora, 40 minutos que você comeu, né? Se você fez um prato bem equilibrado, provavelmente você tem menos sonolência. Então, escolher os carboidratos integrais, bastante fibra. Por quê? Porque essa glicose, porque o que faz dar muito essa sonolência são os carboidratos que tem muito carboidrato refinado na alimentação. Então, se você compõe a refeição com teor proteico adequado, fibras e tal, esse impacto ele é menor, porque essa glicose ela vai sendo absorvida mais gradativamente. Né? Agora, falando de alimento que pode ser saudável, que pode também trazer um estímulo, o estímulo normalmente vem da cafeína. A gente tem o chocolate, o cacau, que ele é estimulante, mas não traz o impacto negativo da cafeína. Então, por exemplo, um tabletinho de chocolate aí com pelo menos 70% de cacau pode te ajudar também a ter um pouquinho mais de energia nesse momento. Então, aí, para quem gosta de docinho depois e tal, 10 gramas de chocolate aí também é uma alternativa bacana, porque aí você vai ter até os benefícios aí do cacau. Maravilhoso. Se conseguir tomar cacau, fazer um cacau puro, melhor ainda. Agora sim, ó, quero trazer um alerta. Eu acho que hoje 70% dos chocolates que estão à venda no mercado não são mais chocolates, né? Uhum. O chocolate. É quando a gente fala, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, buscar realmente um chocolate de qualidade para que você. A gente está com foco na saúde, gente, tá? Ninguém está com, né? Então, o seu foco é saúde. Então, É, vamos buscar um chocolate que talvez não seja tão fácil de encontrar, não é no mercado, no primeiro mercado da esquina, talvez você precise ir até alguma loja, alguma coisa assim, ou comprar pela internet, mas o é, chocolate seja minimamente 70% cacau para que exato. você tenha esses efeitos e não tenha os efeitos colaterais que se você comer um chocolate, sabor chocolate cheio de açúcar, daí vai ter o efeito contrário, né? Pior, exatamente. Então, só para também comentar em Minas, Rê, assim, ó, eu fico pensando que eu acho que os mineiros tinham que ser estudados, porque, olha, a gente toma café quando acorda, aí acaba de almoçar, todo mundo come um docinho com um cafezinho. E aí Ah,
3 horas da tarde já tá tomando um cafezinho de novo. Só não toma um café no jantar porque senão vai tirar o sono. E Entendeu? eu Mas vou. café toda hora. E eu e- tinha muito esse hábito de tomar o café depois do almoço. Tomava, sempre tomava. E aí achava que me dava sono. E foi desafiador tirar. É Sim. bastante desafiador tirar um hábito que você tem, né? E aí foi aos poucos. Hoje assim, eu era louca do café, eu tomava café muito, todo dia. E hoje eu tô deixando faltar na minha casa, nunca não, desde mesmo que uma semana, 2 semanas, aí quando eu tô com muita vontade, aí eu vou lá. Mas eu tentei desassociar o meu corpo dessa condição que ele estava sempre de precisar do café. Você vai estar sempre precisando, vai te dar uma baixa, você vai tomar para melhorar. E você desequilibra todo o teu eixo, dos hormônios, né? Fica bagunçado ali. Então, o café não é o ruim, né? Se você toma numa quantidade que não te desfavoreça nesse sentido, ok. E aí a gente também tem que entender que existem pessoas que são metabolizadoras rápidas de cafeína e outras pessoas são metabolizadoras lentas de cafeína. Isso depende da individualidade da pessoa, tá? Quem é metabolizadora rápida de cafeína é aquela coisa. O café faz aquele efeito ali na hora, ela metaboliza rápido, acabou, aí é onde você quer mais, né? Quem é metabolizadora mais lenta é aquele café que fica exercendo o efeito de estímulo por um tempo maior. Por exemplo, tem gente que toma café depois das 3 horas da tarde e não dorme. Essa pessoa é metabolizadora lenta de cafeína. E quem é metabolizador rápido, tem pessoas que falam, não, eu tomo café à noite e não me atrapalha o sono, né? Então, essa pessoa é metabolizadora rápida, ela metaboliza rápido a cafeína. Então, tem que entender quem é você, né? E, obviamente, excesso de café, excesso de cafeína não é legal para ninguém, né? Mas existem pessoas que metabolizam bem a cafeína, metaboliza rápido e não tem problema com o impacto do sono, com essa questão, né? Mas excesso de cafeína não é legal. Então a gente fala que até 3 xicarazinhas de café de 50 ml por dia para uma pessoa que não tem problema nenhum, que não tem, né? Uma pessoa saudável, a gente fala. Não é excesso, tá? Não é excesso. Então, aí, essa pessoa, se ela vai distribuir isso aí ao longo do dia, e se ela for metabolizadora lenta de cafeína, ela vai procurar não tomar esse café depois das 3 horas da tarde, né? Tem gente que é muito lenta, tomou depois do almoço, influencia no sono lá à noite. Então, aí as pessoas têm que se conhecerem, né? Para estar entendendo isso daí. Tá, teu áudio, Drica, tá. Voltou. Pronto. Eu tinha esquecido. É porque eu tô toda hora suando o nariz, né? Senão fica horrível o barulho, né? Mas hoje à tarde eu estava perguntando para a Rê aqui, a gente estava conversando sobre o que que a gente vai falar na live, além das perguntas das meninas, né, e tal. E aí eu perguntei assim para ela, qual é a pergunta que mais te fazem, que as saudabilindas mais te fazem em consulta? E daí ela me respondeu que eu fiquei bastante preocupada, que ela me respondeu, elas me trazem muito mais desculpas do que perguntas. E eu falei, ah, então você vai me contar isso no nosso encontro. Fala, Rê, que história é essa dessa mulherada que vai te trazendo desculpa? Porque, Drica, a grande maioria das pessoas que me procuram são para fazer uma dieta, para fazer uma dieta de perda de peso, né? É a minoria que me procura e fala assim: eu quero aprender a comer, que não tem problema nenhum de saúde, que não tem que, né, mexer com alguma coisa e tal. Então, a grande maioria das vezes, as pessoas vêm para fazer uma dieta, né, entendendo que fazer dieta é restrição. Então, assim, quando a gente implementa um plano alimentar, né? Obviamente, se a pessoa tem que emagrecer, ela precisa diminuir, né? No mínimo, diminuir algumas coisas da alimentação, né? E aí a gente vai fazendo isso e tal. E aí, quando chega no retorno, né, a gente
Ah, vamos avaliar os resultados, e aí, então, eu não consegui fazer por conta disso, ou por conta daquilo, e aí vai arrumando desculpa, né? E eu ouço de tudo, assim, né? Ai, porque eu tive muita festa, ai, porque meu marido não colabora, fica me chamando para jantar, ai, porque eu tenho criança em casa, então acaba tendo doce e eu tenho que comer, e eu acabo comendo também, como se criança tivesse que comer doce, né? Essa, gente, eu fico só ouvindo assim, não, porque eu tenho criança em casa, e eu fico, hã? E porque você tem criança, você tem que ter doce em casa, é isso mesmo que você está falando, né? Deveria Mas ser o contrário, né? Deveria ser, não tenho doce em casa justamente porque eu tenho criança. criança, é. Então, assim, eu ouço desculpas para a não adesão ao plano alimentar de várias naturezas, né? De várias naturezas. Então, assim, eu acho que quando a gente resolve procurar um profissional ou que a gente resolve fazer uma mudança, né? Com relação à nossa alimentação, isso envolve muitas questões também comportamentais, né? Existe uma área da nutrição que é a nutrição comportamental, né? Que a gente lida exatamente com essa relação paciente-comportamento, né? Com relação à alimentação. Então, a palavra, quando a gente fala dieta, que é o que a gente mais ouve, estou fazendo dieta, né? Eu tô só que eu tava de dieta, né? Estou de dieta. A nutricionista me passou uma dieta. Eu fui na médica, ela me passou uma dieta, né? Então, essa palavra parece que ela é neutra, que ela é inofensível, né? E ela é validada mesmo, assim. Socialmente, ela é validada, a dieta, né? Só que essa palavrinha aí também, Drica, ela costuma carregar, assim, um risco silencioso que a gente pode falar, né? Porque dieta, para a maioria das pessoas, não significa cuidado, significa restrição. E aí, quando você internaliza que dieta é restrição, você vai associar com controle, você vai associar com regras, você pode associar com proibição, e é aí que o problema vai acontecer, né? Por quê? Porque não está na palavra mesmo, dieta. O problema é no que essa palavra ativa em você, né? Os gatilhos que isso traz, né? Então a gente tem que entender tudo, o profissional tem que entender todo desse contexto, desse manejo comportamental, né? Que a palavra traz. Então, a pessoa, quando ela se vê de dieta, ela se coloca num lugar de tudo ou nada, sabe? Inclusão, Certo né? e Tipo, não errado, posso tentar, não posso ir num café porque eu tô de dieta. é. Tudo ou nada, certo e errado, a questão do merecimento, né? E agora, quando isso daí ele se torna uma dimensão maior, né? Quando a dieta também ela é excessivamente restritiva, né? Quando a pessoa porque o nutricionista não vai passar uma dieta extremamente restritiva para você. Só que a gente sabe que as pessoas fazem dieta por conta própria, que ela pega na internet e começa a fazer por conta própria, né, Drica? E aí, quando exige quando a dieta ela é extremamente restritiva, né? O que já é rígido em si, nessa questão da dieta e tal, controle, proibição e tal, vai se tornar perigoso para essa questão comportamental. Quando a pessoa faz uma dieta extremamente restritiva, não é legal. Se ela já tem, às vezes, ali alguma tendência a ter algum comportamento que não é interessante com relação a isso, pode ser um gatilho, né? De vir um campo de batalha mesmo, a cabeça da pessoa, né? A dieta, quando ela é extremamente restritiva, o teu corpo vai entender que não está entrando nutriente e ele entra em alerta,
né? Ele entra em alerta, a comida, você fica em vigilância o tempo todo, sistema nervoso, você não está dando comida, o sistema nervoso tem que funcionar. Então, o teu corpo vira um campo de alerta, né? E aí a comida, a relação com a comida deixa de ser uma coisa fisiológica, natural, né? E fica um campo de batalha, tensão o tempo todo, aquela coisa constante, né? E aí o que deveria ser para te nutrir acaba sendo um processo que você tem que dar conta, entendeu? Então é importante que quando a gente começa a fazer um processo de ou reeducação alimentar, ou de processo de emagrecimento, onde a gente tem que fazer um planejamento, porque dieta, gente, é planejamento. Planejamento existe estratégias, entendeu? Planejamento existe estratégia. Agora você faz assim, depois você vai fazer assim. Então é um planejamento. A gente sabe onde a gente quer chegar, a gente vai, né, estruturar e fazer acontecer. Agora, quando você cria essa ilusão de que você precisa restringir, 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 quanto mais excessiva a dieta, mais o seu corpo vai entender que você está num processo de escassez. E aí, uma coisa vai levar a outra, né? Você não está se nutrindo e você também não vai conseguir lidar com isso tudo. Então, a gente sabe que o comportamento num processo de reeducação alimentar para qualquer finalidade que seja, a mente, o comportamento, a gente deve, antes de tudo, fazer a limpeza aqui, né? Entender que você é um ser humano, que você pode dieta assim, o processo a gente melhora, né? A cada dia. Você não precisa ser uma heroína que tem que, né? Ou não, eu tenho que fazer isso, tem que parar. Não, às vezes a gente desliza, sim, né? Aceita, continua o teu plano. Isso faz parte de um contexto. Quando você deixa de associar a tua alimentação com momentos prazerosos também. Você para, né, com o vínculo do afetivo, do que te traz afeto, né? Então, a gente tem que entender como que está indo o processo dessa paciente para ver aonde ela está caminhando para a gente ir fazendo as abordagens assim nas orientações de forma adequada para que essa pessoa não entre Drica, num transtorno alimentar. Porque é muito comum dietas extremamente restritivas e proibições, proibições e proibições levar a pessoa a ter um transtorno alimentar aí que não é nada legal, né? Eu acho que isso é importante. Com certeza. E eu preciso dizer assim que eu sou contra o termo reeducação alimentar, porque Hum. ninguém foi educado a como se alimentar. Sim, sim, Então aí a gente entra com reeducação, não, mas espera aí, é a minha primeira educação. É agora que eu estou aprendendo como é que eu tenho que comer, né? Daí perfeito. eu recebo assim pessoas, às vezes, uma pessoa me disse essa semana, eu nunca precisei ir numa nutricionista. Tenho muito orgulho disso. E eu pensei, gente, mas não é um médico. Você vai ficar doente, você precisa ir no médico, né? Então, é o contrário. A nutricionista é nossa amiga. Ela não é aquela inimiga que eu vou ter que ir numa nutricionista. Não é sobre isso. Então, eu particularmente, da minha parte, assim, você sabe, já compartilhei isso com vocês aqui. Eu passei a minha infância e adolescência em endocrinologista. Pulava de um em outro e eu estava sempre de regime, né? Ali a gente falava regime. Ah, tá de regime, É tá de regime, tá de regime. verdade, E gente. aí, eu estava sempre de regime. Então, assim, para mim, era meu pai, minha família, ninguém me deixava comer as coisas, né? Era assim Restrição, que era na minha cabeça, né? tá? Ninguém me deixava comer as coisas. E aí eu tinha que comer regrado, mas aquilo não estava me ensinando nada, entende? Porque eu não estava entendendo que aquele processo era um processo de educação que ia me levar para uma saúde. Eu estava vendo aquilo como um período que eu ia precisar passar até eu emagrecer. Depois que eu acabasse de emagrecer, eu ia poder comer tudo de novo.
E na verdade não, porque o que me levou para esse processo foi exatamente o erro de como eu comia. Estava comendo errado. Então eu tinha que aprender a comer certo para comer certo pro resto da vida, não por aquele período para perder peso. Então, tudo bem, eu entendo o que você está falando, que às vezes as pessoas, a maioria das pessoas te procura para uma perda de peso, mas é importante a gente ter essa consciência que o ganho de peso foi consequência do que a gente fez errado uma vida toda sem saber, sem ninguém Tá? te ensinar. Não tem nenhum lugar que a gente aprenda, né? A gente aprende com a mãe. Quem falou que sua mãe sabe fazer? Sua mãe aprendeu com a mãe dela. Quem falou que a mãe dela sabia como é que se alimenta? E assim vai. Ah, mas a minha avó viveu até os 90, ela comia assim. Tá, mas quem falou que tá certo? Ela podia ter comido certo e ter vivido até os 130. Exatamente. O caso das pessoas que dão como desculpa, eu tenho doce em casa porque eu tenho criança. O que ela está ensinando esse filho, né? De exemplos, enfim. Então, o que eu penso sobre isso é que a gente aqui no Saudabilize, a gente faz um trabalho mesmo para que a gente conquiste isso como um estilo de vida, né? E eu, da minha parte, mudei muito, mas mudei, assim, muito os meus hábitos. A minha mãe é uma pessoa que ela sempre come café da manhã, pão do café da manhã, pão branco, pão da padaria, pão francês. Ela teve aqui na semana passada, todo dia no café da manhã ela pediu pão francês. Ah, mas vamos comprar um pãozinho, vamos comprar um pãozinho. Eu falei para ela, mãe, tá na hora da senhora começar a substituir esse pãozinho, porque já são 74 anos comendo esse mesmo pãozinho, entendeu? A senhora acha que isso não vai ter consequência? Mas vai, mamãe. A senhora não come fruta porque come o pão, né? Pão com manteiga. Pão com manteiga, café com leite. Aí chega 10 da manhã, ai meu Deus do céu, eu tô varada de fome. Poxa, mas comer um pão com manteiga de manhã. Pão com Exatamente. manteiga frito, Não né? sabia, exatamente. Ela veio aqui em casa e eu falei com ela, tudo bem, eu compro o pão, mas assim, antes de comer o pão, a senhora vai comer as frutas, a senhora vai comer as coisas que eu compro. E aí fiz ela tomar suco verde, fiz ela comer as coisas. Chegou assim, meio-dia, minha filha não tem fome para almoçar. Falei, será? Por quê? Entendeu? Então, é Exatamente. uma questão disso, de a gente aprender mesmo qual É, é o que a gente tem que comer, como é que a gente deve comer, né? Porque é muito fácil a gente falar, mas eu já como assim há anos, eu como arroz, feijão e carne. Outro dia a Sônia trouxe isso no encontro. Ela falou assim, hum, é muito difícil a gente conversar com as pessoas sobre alimentação saudável. é Porque todo muito. mundo acha que come saudável porque come arroz, feijão e carne, né? Não come uma folha verde, entendeu? Não come um nada. Ai, eu tenho uma amiga que ela fala assim: eu não como alface, detesto folhas, nunca como folhas. Ah, é, Cara, você tem que comer folhas. Ela falou assim: a gente não tem que nada na vida. Eu falei: não, tem sim. Se você não quer ter Alzheimer, você tem que comer folha. você sabe que às vezes é muito mais sobre incluir do que sobre retirar, né? Então, é exatamente isso. Então, se você sabe que você precisa melhorar, né? A gente tem que sair dessa ideia de dieta e talvez a gente pode pensar numa ideia de construção, né? Uma construção de um plano alimentar aí para você levar para a vida, porque é o que você falou, dieta, ela tem começo, meio e fim. Você quer emagrecer 10 quilos? Você vai emagrecer os 10 quilos. Ó, você perdeu 10 quilos, e aí? Como é que você mantém esses 10 quilos a menos, né? Com os hábitos que você adquiriu no processo que você fez ali, a tua restrição, tua, Voltar a comer normal, vai voltar e vai dar os 10 quilos do mesmo jeito. tua educação. Eu adorei esse termo, a tua educação alimentar, né? E não reeducação, é de fato bem isso mesmo. Então, a gente sai dessa ideia de dieta e entra numa ideia de construção de um plano alimentar que você vai levar para a vida. E que não é que esse plano, essa ideia de construção, ela vai envolver vários fatores. Vai envolver aí a tua rotina, né, a realidade da tua rotina, o contexto cultural, que também a gente, né, cada um tem uma cultura, né, as emoções, o prazer, porque comida não é só, gente, nutrição, comida é afeto, a gente faz parte de um círculo social, quando
qualquer reuniãozinha social envolve comida, né? Às vezes envolve até só um cafezinho, mas envolve alguma coisa que você põe para dentro do trato digestório, né? E aí, você não vai participar disso nunca mais na vida? Não é isso, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, tem que ter essa noção, né? De quando eu posso me permitir, né? No dia a dia, eu vou fazer assim para eu poder me permitir, né? Assim, assim, assado, porque envolve contextos, né? Então, um plano alimentar, né? Ele não te coloca em guerra com a comida. Não é isso, né? Não, não é guerra. A gente tem que aprender a ter uma relação com o alimento saudável, né? Então, não é só comer alimento saudável, é também ter uma relação com os alimentos de forma saudável, sem ficar nesse contexto de que não pode, não pode, restrição, restrição. Por conta disso mesmo, porque uma hora vai ter uma ocasião que você vai ter vontade de comer e tá tudo bem, né? Enfim, é isso. Eu acho que a gente tem que aprender a integrar os alimentos que não são tão saudáveis ou não são saudáveis, integrar na nossa rotina de forma assertiva, né? Não proibitiva, não proibir. Integra isso de forma assertiva e inteligente na tua rotina alimentar. Igual o pãozinho que você falou da tua mãe. Ah, tá. A tua mãe come pão. Mãe, come isso, ela vai comer menos pão. Consequentemente, né? Então, se ela se propõe ali, não, eu vou continuar com o pão. Mãe, vamos adicionar isso e comer meio pão, né? Que você vai ver. Nem preciso propor comer o meio pão. Só de já ter adicionado as outras coisas, ela naturalmente já vai cortar o pão na metade. Entendeu? Porque não cabe. Exato. Não cabe. Eu brinco sempre, depois de comer um balde de fruta, se você ainda aguentar seu pãozinho, você come ele. Mas come o balde de fruta primeiro, sabe? Exatamente. Só que aí tem pessoas, Drica, que são compulsivas, entra várias questões, né? E aquela coisa do psicológico que tem que ter aquilo, né? Que é o prazer da pessoa até ali, aquela coisa cultural que vem desde a infância. Desde a infância ela come o pãozinho com manteiga dela, né? E aí a gente vai melhorando isso no paciente. Então, 1% melhora a cada dia. Se ela conseguiu diminuir o pão, perfeito. Depois a gente vai integrando outras coisas e vende. E aí, a hora que ela vê, ela não mais nem sente falta do pão. Entendeu? Então, Foi isso comigo, mas é assim que eu mudo os meus hábitos, porque eu já percebi que eu sou essa pessoa, de que tentar tirar as coisas da minha vida correndo, eu vou me dar louca de saudade, aí vou atacar aquele negócio de uma vez. Então, é melhor eu ir tirando aos pouquinhos, eu vou fazendo, eu vou enganando meu cérebro, porque exato. senão eu sou um pouco compulsivo, sabe? Então, Exatamente. Estão reconhecendo essa minha fraqueza, reconhecendo também que eu já fui essa criança que foi tudo era podado, tudo era não podia, né? Então, reconhecendo todo esse meu histórico, eu olho para mim e falo, tá, então vou acolher com amor. Como é que eu vou acolher com amor? Eu vou substituindo aos pouquinhos, vou ainda me permitindo dar a brecha. Eu sei que faz mal para a saúde? Sei. Vou insistir nisso? Não. Porém, vou tirando aos pouquinhos, porque senão eu vou entrar em guerra comigo. Eu brigando comigo, não faz sentido. Não. Eu morria de raiva dos meus pais que ficavam me tolindo, e aí vou eu me tolir na vida adulta e vou ficar com raiva de mim mesmo, não faz sentido, sabe? Porque, Odrica, o que acontece? Não precisa ser perfeito. Não existe, isso não precisa ter perfeição. Precisa ter constância nos hábitos que você vai adquirir agora, né? Então, constância, eu vou adquirir novos hábitos, né? E aí você vai vendo que adquirindo uns, naturalmente você deixa outros, né? Então, você não precisa tirar o afeto, né? O prazer da tua alimentação. Pelo contrário, a gente prova isso, que prazer dá para ser feito com alimentação, mais que você mostra isso pra gente, mais impossível, né? Porque eu acho que isso também é importante, aprender a integrar os alimentos e ir na constância. Não precisa ser perfeito, precisa ser constante, né?
comeu aqui, tá, beleza. Ah, deslizei aqui quando tá fazendo uma dieta mais restritiva e tal, né? Volta aqui, né? Porque não é o que você controla só, senão a gente fica só no controle, né? Sobre sustentar, sustentar e sustentar. A gente fica naquela coisa de a gente tem que dar conta. Então é isso que a gente tem que sair dessa condição. Vai na constância, adicionando, diminuindo, que você vai ver que o negócio flui, você consegue, aí você vê os resultados também, né? E aí que é legal, né? Sim, com certeza. Eu acho também que a gente tem que começar a olhar para a gente com amor, a se observar e se acolher. Eu Uhum. tenho uma saudabilinda aqui que ela fala que logo que ela entrou, ela falou para mim, eu preciso perder peso. Falei para ela, ó, para mim funcionou muito quando eu tirei o pão. Eu tirei o pão e perdi muito peso. Percebi que aquele fato de estar sempre comendo pão estava me inchando. Comentei com ela isso. Falei, experimenta fazer os wraps de manhã. Ai, Drica, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Meu pai, meu avô tinha padaria, minha mãe não sei o quê. Não, não, eu não vou tirar o pão, porque o pão é quem me lembra a minha família. Falei para ela, mas vem cá, você precisa lembrar da sua família todo dia? Você realmente precisa de trazer essa memória do seu avô, do seu pai, para todos os dias na sua mesa no café da manhã? Será que se você fizer isso uma vez na semana, não vai ser uma homenagem muito mais legal, sabe? Porque às vezes a gente coloca a gente no lugar de criança, a gente se coloca no lugar de criança. E aí também, Drica, é uma desculpa que a pessoa fala para ela mesma, porque a gente sabe que é importante a gente ter essa questão do afeto, das emoções, né? Dessa questão afetiva, do que a gente traz de lá da infância. É uma desculpa, sabe? Podemos ter contato com o pão? Podemos. Uma vez na semana, duas vezes na semana? Sim. Então, é uma desculpa também, entendeu? Eu entendo isso na consulta. Às vezes a pessoa vai trazendo estômago de escorpião. Então, é muito mais do que você. Como que você sustenta com mais consciência a forma como você vive dentro de você mesmo. Então, você tem que pensar em você. Como que você vai sustentar isso, né? Como é que você pode fazer isso? Então, lá, vamos fazer um plano. Tá, você gosta de. Então, é tudo isso que a gente faz na consulta. Vamos fazer um plano. Você quer comer pão? Beleza. Você come pão 7 dias na semana. Vamos começar a comer 4 dias. Então, tá. Vamos lá. Aí a pessoa vai vendo, ela vai entendendo. Porque, na realidade, antes de tudo, você precisa gostar de você, né? Se você tá com uma questão que você quer melhorar, então você precisa olhar para isso. Tem que fazer mudanças. Não adianta ficar, ai, mas eu como isso desde a infância. Então vamos combinar que aqui ninguém é criança, somos adultos e adultos fazem escolhas, né? Então a gente tem que trazer essa consciência, a gente tem que entender a forma como que a gente se acolhe, a forma como que a gente quer o melhor pra gente, né? Então, às vezes também é uma desculpa, entendeu? E óbvio, a gente não fica condenando, a gente tenta trazer, enquanto profissional, eu e você também, igual você está falando, vamos tentar trazer uma solução melhor, né? Troca um dia pelo rap, né? Faça esse experimento e vamos ali na constância orientando para a pessoa fazer as mudanças, né? E levar isso para a vida mesmo. Mas, Rê, uma coisa que é muito importante a gente dizer, que toda mudança dá trabalho. Com certeza. Então, Muito. assim, você mudar o hábito que você tem dá trabalho. Então, hoje, por exemplo, eu acho muito trabalhoso sair de casa antes de tomar meu café da manhã para ir na padaria comprar pão. Eu acho uma trabalheira, eu não saio. A minha mãe não se importa. Ela acorda, ela já está no automático. A primeira coisa que ela faz, ela liga o carro, ela vai na padaria e ela dá a volta na cidade, se for preciso, para comprar o pão que ela quer, do jeito que ela quer, e volta para casa e toma o café dela. Aí é isso. Agora, se eu falo para ela, mãe, em vez de sair de casa, faz um rap. Ela fala, ai, que trabalheira. Entendeu? Então, mudar um hábito dá trabalho. E trabalho depende do ponto de vista que você está vendo. Por Com quê? Você pode certeza. pegar e falar assim: eu vou fazer todos os raps no domingo, vou fazer uns 10 raps que eu começo a semana no domingo e vou deixar congelado. A hora que eu quiser comer, eu vou pegar. Eu mesmo vou deixar na geladeira que vai durar. Aí eu, entendeu? Você pode facilitar a sua vida, mas quando você não quer, você não vai encontrar uma maneira de fazer mais.
Exatamente, exatamente. Desculpa. Né? Ela precisa expandir nela, porque tudo a gente sempre está aí tentando melhorar as questões na gente, né? A gente tende a expandir. E a forma com que você se relaciona com alimento também é uma forma de expansão, né? O que você quer para você, o que você traz de melhor para você, se você consegue trazer o melhor para você, é um sinônimo de expansão também, de consciência, de autoconhecimento, né? Eu acho, né, de subir um degrauzinho ali no processo de autoconhecimento daquilo que eu quero que é melhor para mim, né? Então, não é fácil mudar hábitos, a gente sabe que não, mas é possível, porque hábito requer constância. Então, a gente também tem que entender e querer muito, que é o que você falou, concordo. Então, essa questão do comportamento, porque às vezes a gente fica ali, né? Ai, a pessoa tenta e nunca consegue, né? Então, assim, é desafiador mesmo, não é fácil. Só que a gente precisa insistir, precisa fazer a mudança, ter resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas, né? Que esse clássico, você não vai ter, né? Então é isso. E eu queria trazer um ponto assim que eu gostaria de ter tido mais essa instrução sobre as possíveis doenças, sabe, sobre possíveis coisas que acontecem quando você está acima do peso, de eu entender aquilo mesmo como realmente é, né? Porque eu entendia que era uma implicância, para mim era uma implicância dos meus pais, entendeu? E aí eu acho que a gente, muitas vezes, quando a gente tá gordo, talvez seja, tá mais gordinha, tá acima do peso, é uma implicância nossa com a gente mesmo. Tipo, ai, nossa, preciso emagrecer, tô gorda, ai, não sei o quê. Mas esse preciso, né, é aquela coisa de, ah, tem que fazer isso. Não tem que, né? Mas é uma coisa que eu quero. Por quê? É, Porque eu quero viver mais, né? Eu quero viver melhor. Eu não quero ter diabetes. Eu não quero sofrer uma doença aterosclerótica. Eu não quero, né? Ter uma diabetes e nunca mais poder comer um docinho com tranquilidade. exatamente, Então, exato. e eu sempre penso sobre o glúten, por exemplo. Nossa, cara, como eu vejo as pessoas que têm intolerância a glúten, o quanto é desafiador para elas viver, sabe? É, Eu agradeço todas as vezes. Nossa, graças a Deus eu não tenho essa intolerância. Porque, sim, porém, eu vou abusar do glúten, né? Porque a gente sabe que ele é inflamatório. Então, vou eu abusar? Não, é o meu corpo. É o meu bem maior. é. Todas as vezes que eu Você escolho, ganhou para estar aqui, né? todas as vezes que eu escolho comer as alimentos do grupo 3 e 4, eu sei que eu estou ferrando o meu corpo. É uma escolha, mas eu sei que eu estou ferrando o meu corpo. É totalmente diferente. Então, assim, e aí às vezes a pessoa não sabe o que é grupo 3 e 4, mas pão de forma é grupo 3. Então, Sim. poxa, é uma simples mudança de você fazer o pão na sua casa. Ah, mas nossa, que trabalheira. Meu amor, não tem outro jeito. Não tem outro jeito de você ser saudável a não ser cozinhando para você mesma. Entendeu? Não E- tem. Isso é Infelizmente, uma coisa que é uma tem que resgatar a questão verdade. de cozinhar em casa, tem que resgatar isso. É um resgate que a gente precisa incentivar mesmo, o cozinhar, né? O preparar, né? É Então, porque isso quando você está comendo num restaurante, você não sabe a quantidade de gordura que a pessoa colocou, você não sabe de onde estão vindo aqueles ingredientes, você não sabe nem se ela higienizou. A gente estava falando naquela aula que a gente deu sobre a segurança alimentar, a gente falando sobre a bucha de pia. Se você entrar num restaurante que você come, às vezes um restaurante chique, que você paga caríssimo, entra na cozinha e você vai olhar só a bucha. Só pede para entrar na cozinha e só bate o olho na pia. Te é garanto que a bucha está um lixo. exatamente. Tem os cuidados que a gente tem na casa da gente. Então é muito importante, porque é muito difícil que o chefe de cozinha ou que o dono do restaurante dê conta de tudo. Dê conta de mapear tudo, identificar tudo, de cada detalhe estar limpinho. Porque é muita gente, porque é muita circulação, porque é muito funcionário. Então, Mesmo. por mais que ele queira fazer uma alimentação saudável, Seria, né? Passa, né? correria, uma loucura, né? Eu Então, o cuidado que a gente tem na casa da gente para fazer a comida para a gente, ninguém tem em nenhum outro lugar. não mesmo.
Então é muito importante a gente ter essa consciência da gente começar a fazer essas escolhas, de escolher cozinhar. Eu escolho É, cozinhar, é verdade. Você viu hoje nos meus stories, eu tô com uma boca de fogão. Eu escolho cozinhar. sim. Você Eu tenho um sabe que restaurante aqui atrás, tem um restaurante é, aqui atrás, mas eu escolho cozinhar. Odrica, você sabe que antigamente tinha aula de culinária nas escolas, né? Eu lembro que quando eu era criança tinha uma, não era assim na grade igual as matérias clássicas, mas era ali uma vez na semana, duas vezes na semana, não lembra? Não lembro, você escolhia ali, tinha aula de culinária, ou de você aprender a bordar, ou de você aprender a cozinhar. Gente, eu acho que a arte culinária deveria ser integrada na grade curricular da escola e a educação nutricional, agregada e associada à educação nutricional na grade ali, desde a infância, desde comecinho mesmo ali, para a gente começar a educar as pessoas desde cedo com relação a essa questão. A educação nutricional levando aí com um contexto de saúde, óbvio, né? Nunca de peso, porque não é sobre isso daí, mas como um contexto de saúde mesmo, né? Eu Porque a gente teve concordo. isso mesmo. E não tem. Não sei as escolas hoje como que Eu não estão. me lembro dessa. Não é, Bom, eu não é nunca minha fui numa área. escola que tinha aula de culinária. Eu sei que lá na cidade da minha mãe, lá em Ituiutaba, as mulheres tinham curso para aprender a ser boas esposas. Daí, É inclusive, isso, aula de culinária e bordado, mas que é um puta do machismo isso, e com que certeza. homem também tem que aprender, né? Que é um Não, absurdo. a ver. É um Eu, absurdo os caras não cozinharem nada, né? não, Nada. absurdo, né? Isso daí é uma coisa que a gente nem se comenta, mas eu acho que você aprender a fazer a tua própria refeição é até uma questão hoje em dia de sobrevivência que a gente precisa, né? Por exemplo, quando um jovem for estudar fora, né, vai ter que se virar sozinho e tal, é muito importante aprender a se virar, né, sozinho e fazer o básico, né? O básico bem feito é muito importante isso, eu acho. Isso aí é educação mesmo, né? Eu acho que é o mínimo para você Dinheiro, ter variação das suas comidas também, é o mínimo. Posso independente, falar? independente de classe social, né? Fala, Inde- Serlene. Não, eu queria, muito importante essa conversa de vocês, né? Gosto muito dessas ideias também, mas não vou entrar nesse assunto agora. Mas eu só queria dizer que sobre cozinhar para a gente mesmo, né? Que a Drica está falando que a gente vai comer no restaurante, a gente não sabe, né? Como foi preparado, tudo. Mas durante esse mês, né, dessa mentoria de abril, na maioria das vezes que eu ia me alimentar, porque eu estou nessa fase que eu posso cuidar de mim, eu escolhi isso também, né? Preparar meu próprio alimento. Eu faço a maioria das coisas que eu como, eu mesma faço. E, e eu sempre pensava, vinha na minha cabeça, gente, onde que eu encontraria um prato desse aqui na minha cidade eu não conheço, com esse sabor, com esse capricho, com essa nutrição, sabe? Então, além de tudo, a gente não vai encontrar. E se encontrar, eu acho que em São Paulo tem muitos restaurantes que eu vejo, tudo, mas assim, é muito caro. Então, assim, são coisas que a gente não pode pagar. E o meu sentimento, quando eu escrevi, eu sempre comentava, né, que eu estava feliz e grata. Grata por isso, e feliz porque eu posso comer. Eu não tenho restrição alimentar, sabe, assim, porque... Então, é sobre isso. Eu acho que não tem preço quando você descobre essa importância. Eu sempre cozinhei, né, mas há 6 anos que eu mudei a vibe totalmente, né, mas... A gente não, eu acho que a gente não encontra, sabe? Com facilidade, não. Então, é muito bom. É um sentimento extraordinário, muito legal. É libertador, né, Silene? Sim, libertador. É muito Então, legal. é isso que eu queria falar, né? E a Drica tá aí, eu acho que, né, já aprendi muito com ela de cozinha, muitos sabores novos, né? Tenho aprendido, acho que estou engatinhando ainda, mas assim, é conhecimento para a vida, eu acho. E constância, né? Porque depois, né, Silene, que vira o hábito, Não virou tem jeito.
Não tem Não jeito, tem jeito, vira não hábito, tem jeito. vai assim, naturalmente, né? Você vai preparar as suas coisas, né? É muito legal essa questão da constância, da consciência, né? E da constância mesmo. Sim. Agora sim, eu posso dizer, eu já morei em São Paulo, já morei na Austrália, já morei em vários lugares, já viajei muito pelo Brasil, e Sirlene não tem. Não tem nenhum restaurante que tenha isso. Não tem mesmo. Mesmo que seja caríssimo, não tem o caríssimo que tem isso. Eu posso falar sobre, por exemplo, um restaurante de uma mulher famosa, que a reconhece também, que é um restaurante que foi feito para aquela Andréa Henrique, sabe? E você ia no restaurante dela, eu não sei se ele ainda está aberto, mas você ia no restaurante dela, você comia uma coisa, outra coisa, outro dia. A gente fazer esses pratos que a gente faz aqui no Saudabilize com tanta variedade, com tanta coisa, com tantas combinações incríveis, você não encontra. Porque a maioria dos restaurantes não quer essa trabalheira toda. Todo mundo quer com o negócio pronto. Tipo, como é que eu vou fazer isso aqui? Não tem como você for botar os funcionários para fazer isso. Então não tem. É muito difícil. Todas as vezes que eu faço evento, a minha equipe fica assim abismada. Como que você fez tudo? Eu faço tudo antes, para ninguém reclamar. E na hora eu só boto eles para servir. Lisa, Porque né? antes, quando eu tentava botar a equipe para fazer, era uma reclamação do começo ao fim, que eu falei, eu faço tudo sozinho. Eu começo 2, 3 dias antes, vou fazer os processos, faço tudo. E só chega na hora o povo para servir. E para servir o povo ainda às vezes reclama. Cara, a menina ficava chocada. Ela falou assim: eu nunca comi uma massa folhada feita na hora. Era para fazer uma barquinha aqui em cima, um creme de milho. Ela falou: eu não acredito. Por que que você não comprou esse trem? Porque não tem para vender. Nessa qualidade não tem para vender. Entendeu? Não. E eu até tentei comprar, mas não tinha. Aí eu tive que fazer. E aí, esse detalhe da gente fazer as coisas do zero, né? A gente fazer realmente, a gente fazer a partir da lentilha, quantas coisas que a gente faz a partir da lentilha, e isso muito difícil que um restaurante faça, quase impossível. E eu já tive muitos restaurantes que são tidos como saudáveis e tal, mas sempre no final tem essa partezinha assim de, ai, que essa trabalheira toda, não, né? Faz uma coisa ou outra, não faz tudo igual a gente faz. Então, eu acho que realmente é muito rico o que a gente tem, o que a gente oferece. E todo mundo, sem nenhuma exceção, o povo que come na minha casa fica doido. Meu Deus, quanta coisa maravilhosa! Como é que você dá conta de fazer? E todo dia é esse banquete. É todo dia. É só para mim, é esse banquete. Tem E gente é, que e vê na internet e fica comentando. Meu Deus, como é que você tem paciência para fazer tudo isso? Fiz nada, fiz rapidinho aqui, que você já virou hábito, né, Sirlene? Já virou hábito, já nem sei mais, eu nem vejo mais fazendo diferente. é, Entendeu? e tem coisas que é só pra gente, né? Eu tenho coisas que eu só faço para mim. Fala assim, ó, isso aqui eu faço para mim. Ah, você não faz para vender, não? Eu falo, não, isso eu não faço, não. Nem para vender, nem para ninguém, nem para minha mãe eu não faço, sabe? Eu não faço. Paulo, não. Se a senhora quiser fazer, a senhora faz. Ó, eu ensino como é que faz, a senhora monta a saladinha aqui, mas eu vou cortar isso aqui tudo para mim, né? É trabalho, dá trabalho. Então eu não faço para ninguém, não. Para vender de jeito nenhum. Foi isso que eu vendia comida. Deus o livre. Entendeu? Porque a pessoa vai comparar o seu trabalho, que deu maior trabalheira, que você fez do zero, vai comparar com o salgado pronto da padaria, que é o que é o de comparação. Então, Exatamente. não é a mesma coisa. Não é a mesma. Não é a mesma coisa. Não é. Então, dá trabalho sim, dá trabalho ser saudável, dá trabalho você fazer as coisas pra gente. Mas aí eu fico me perguntando assim, sabe, por que que a gente trabalha tanto para os outros, tipo para uma empresa, para não sei o quê, a gente trabalha tanto para, se eu sou funcionária, por exemplo, de algum lugar, cara, minha primeira empresa que eu trabalhei na vida, eu virei noite. Era dia dos pais, de sábado para domingo, eu virei à noite trabalhando, o cara ir viajar para a Espanha para levar o material. Levei o material no aeroporto para ele, entreguei lá um pendrive para o cara ir para a Espanha para poder apresentar. No dia seguinte, eu não consegui nem almoçar com meu pai. Essa foi uma experiência que eu passei que eu fiquei me questionando por que que eu fiz isso, sabe? E você acha que o cara me deu algum dia de folga porque eu trabalhei o sábado e o domingo e a madrugada? Não. Segunda-feira eu tinha que estar no escritório do mesmo jeito. E É aí, por isso. que a gente faz isso pelos outros, por uma empresa, e não faz isso pela gente?
Se a gente parar para pensar, o nosso maior bem, nosso maior patrimônio é o nosso corpo. Então a gente tem que fazer as coisas por ele. Se a gente não fizer, quem vai fazer? Vou ficar sempre esperando minha mãe, meu pai virem fazer, alguém vir fazer por mim? Ninguém vai fazer, não. Sou eu que tenho que fazer por mim. É isso aí. É a vida adulta, né? Né? É a vida. Mas eu sempre brinco assim com a Sirlene, quando a gente começa nessas conversas assim, eu sempre falo, Sirlene, é só nós mesmos para a gente se encontrar aqui no Saudabilize, porque a gente pensa muito diferente do resto da população. Com certeza. É uma tribo. É uma tribo. Isso aí é uma verdade, viu? Acho que nós pensamos mesmo. E também não é fácil, né? Assim, a gente viver em comunidade pensando diferente, mas a É, gente consegue. Ai, segue sim. Sabendo o que a gente quer, né? Sim, é isso então. Maravilhosas. Muito obrigada por esse encontro hoje. é. Obrigada. Obrigada, viu? É maravilhosa também, atenciosa demais. Obrigada por sempre, viu? Por tudo. Obrigada, Sirlene. Ela está falando para você agora. Tá falando para mim? Ai, Sirlene, obrigada, gratidão, muita gratidão, viu? Obrigada. Estou muito feliz por estar aqui. Agradeço de ter você, né? Com tantos ensinamentos aí. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Tá certo, então, mulheres. Então, até segunda que vem. Até. Até Beijo. vocês.